Recentemente defendeu a Agenda 2030, apoiada pela ONU, que traz, vários países são signatários, inclusive o Brasil, e traz uma meta de desenvolvimento sustentável e tal. O desenvolvimento sustentável foi tema de um seminário aqui na Câmara que comemorou a Semana do Meio Ambiente. Que empurra goela abaixo dos cidadãos paulistanos a maldita Agenda 2030 da ONU, a qual pretende impor o tal do desenvolvimento sustentável no mundo inteiro. E traz uma meta de desenvolvimento sustentável e tal. E ela foi muito atacada por militantes, inclusive do Partido Novo, em relação a isso. Qual é a sua posição sobre a Agenda 2030? Você, como presidente do Brasil, retiraria a assinatura do país desse documento ou você acha um avanço positivo? Vamos ser muito claro e objetivo. A Agenda 2030 é uma agenda da ONU. O fato do Brasil ter assinado a agenda da ONU obriga os estados e municípios a seguirem. O que eles fizeram em São Paulo foi dizer, olha, o município de São Paulo vai seguir essa agenda, mas ela já tinha sido assinada pelo Brasil. Então, os participantes debateram como o Brasil pode implementar as ações da Agenda 2030 estabelecidas pela ONU. Essa ideologia, prega, através de outras ideologias bem baratas e completamente sem fundamento, a estagnação das sociedades pobres. Sob a égide maravilhosa, humanitária, de igualdade entre gêneros, igualdade entre as pessoas, igualdade entre os países. Eles querem enfiar a goela abaixo a porcaria do desenvolvimento sustentável. E aqui no Brasil, essa agenda já virou lei para muitas cidades, inclusive a cidade de São Paulo, com 20 milhões de habitantes. Promover a industrialização inclusiva e sustentável. O que seria industrialização inclusiva? Mais cotas, por exemplo, para pessoas que supostamente não teriam acesso a essa industrialização? Não fica claro, e esse é um dos problemas. Tem coisas que não são claras. Se você vê o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. É por isso que os outros países assinaram. Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento zero. É criar todo tipo de empecilhos para que o cidadão não possa ter acesso aos recursos que ele mais precisa para sobreviver, justamente com melhor dignidade. Vamos fazer isso aí com a água, vamos fazer isso com a energia, no que você consome no dia a dia, no modo de compra, no modo que você tem que ser, como você tem que atuar. Eles querem mexer em tudo da sua vida. Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico. Subsídios, Claramente uma política de subsídios, ou seja, o Estado intervindo de novo na economia. Nós já vimos isso acontecer no Brasil, estamos vendo agora. A era PT inteira foi assim, e do Michel Temer também não mudou. E, pelo visto, a ONU quer que continue. Faz algum sentido o Brasil ser o único país entre 194 que não endossa a agenda, dado que a agenda fala em reduzir desigualdade, em melhorar o saneamento, melhorar a educação. E veja que isso aí já está escrito desde lá da Rio 92, quando então o canalha do Maurice Strong, que o inferno o Temer, o capeta já o recebeu lá, declara que o desenvolvimento sustentável, abre aspas, deve ser implementado ao nível de indivíduo, fecha aspas. Mas, no geral, não dá para ser contra. Não tem alguma coisa como tratar a ideologia de gênero, coisas que criticaram, mas assim... A Agenda 2030 não precisa necessariamente bater na ideologia de gênero, porque ela já fez isso há 22 anos atrás, com a Carta de Direitos Humanos e o PNDH. Se você vê o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. É por isso que os outros países assinaram. Pois é, Então, meus caros, vejam como os nossos políticos hoje vão implementando a toque de caixa leis que nos obrigam a seguir a maldita da cartilha da ONU. Particularmente, eu sou totalmente contrário a essa Agenda 2030 da ONU. Eu peguei alguns pontos aqui e eu vou citar o porquê eu sou contrário a essa agenda. Um dos itens, ele fala o seguinte: garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para lideranças em todos os níveis de tomada de decisão
na vida política, econômica e pública. Muito bonito, né? Só que se a gente for reduzir isso, se a gente for simplificar e for entender o que isso quer dizer, isso não é nada mais, nada menos do que cotas. Outro item, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes. Ou seja, em um único tópico, a ONU sugere aumentar a burocracia trabalhista, quando na verdade a gente deveria estar indo no caminho oposto de simplificar ao máximo a CLT. E o caminho da imigração, do incentivo da imigração. A gente sabe o que está acontecendo na Europa. O total da agenda ela é mais positiva do que negativa. É por isso que os outros países assinaram. Em 1996, já houve uma agenda feita pela ONU que foi implantada no Brasil inteiro através de algo que se chama PNDH, Programa Nacional de Desenvolvimento Humano. Foi trazida pelo Fernando Henrique Cardoso e está na sua terceira versão, o PNDH 3. O PNDH foi colocado exatamente da mesma maneira, algo apenas como diretiva, abstrato, sem nenhum fundo prático. Mas quando a gente vê, desde 1996 até hoje, 22 anos depois, praticamente 100% daquela agenda foi implantada no Brasil. Adotar políticas especialmente fiscal, salarial e de proteção social para alcançar a maior igualdade, ou seja, mais cotas e mais regulação. E ela foi muito atacada por militantes, inclusive do Partido Novo, em relação a isso. Qual é a sua posição sobre a Agenda 2030? Faz algum sentido o Brasil ser o único país entre 194 que não endossa a agenda, dado que a agenda fala em reduzir desigualdade, Aquele comunista lá, o Amoedo, aquele lá é a favor do ECA, ele defende o ECA, dá uma olhada. Se por acaso os pais estiverem fazendo alguma coisa que vai contra a lei, contra o Estatuto da Criança, os pais têm que ser punidos. Então é simples assim. Nossa! Quer dizer que se os pais desobedecerem o Estatuto Comunista do ECA, né, que fala que não pode dar uma palmada numa criança para corrigir, tem que deixar o Estado comunista educar os filhos, quer dizer que aí eles têm que ser punidos, hein? Esse projeto, antes de mais nada, é um compromisso que o Brasil fez com a ONU em mudar a sua legislação e garantir que as nossas crianças sejam educadas a esse acordo feito com o ECA, com a ONU. Se por acaso os pais estiverem fazendo alguma coisa que vai contra a lei, contra o Estatuto da Criança, os pais têm que ser punidos. Então é simples assim. Agora vem com essa conversa de eu sou liberal, que não sou. Você é um Fabiano, um comunista Fabiano igual aos outros. A diferença tua e do Alckmin e do FHC é zero. Se você ver o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. É por isso que os outros países assinaram. Essa desculpa que esses políticos nos dão aqui simplesmente são para seguir as agendas globalistas que são ditadas pelo lixo da ONU, como sempre.